Está no ar mais um Saúde em Dia com Paula Caminho, nosso encontro semanal, todo sábado às 11h45 da manhã aqui no SBT. Sempre um grande time de especialistas para trazer informação de qualidade para sua manhã de sábado aqui em Nova Mutum. Nos acompanhe a partir de agora com um grande time de profissionais. Está no ar mais um Saúde em Dia com Paula Caminho, nosso encontro semanal todo sábado aqui no SBT Nova Mutum. E eu tenho o privilégio de iniciar essa manhã de muita informação com ela, doutora Cibele Paz, ela que é fonoaudióloga, já atuante aqui há alguns anos em Nova Mutum, vai contar um pouquinho da sua trajetória e do trabalho que ela desenvolve aqui na cidade. Doutora, muito bem-vinda, é um privilégio recebê-la aqui. Obrigada, eu também me sinto grata pelo convite. Agradeço. Já são quantos anos dedicando a sua profissão aqui em Nova Mutum, doutora? Aqui em Nova Mutum já são 15 anos. 15 anos. Passou rápido. A sua área, você atua apenas com crianças, adultos? Eu atendo todas as idades, desde que tenha alguma coisa relacionada à fala, voz, comunicação, no geral, e a parte de deglução e mastigação e respiração. Perfeito, doutora. São as funções estomatognáticas. Hoje nós vamos falar sobre a relação entre respiração e fala. A gente sabe que a respiração, ela afeta diretamente a nossa fala, né? Primeiramente, eu gostaria que a doutora falasse qual que é a relação entre a respiração e a fala. A nossa fala, ela é ar modulado, a nossa voz em si, né, é ar modulado. Então, quando a gente não tem um aporte respiratório de forma adequada, esse ar não acontece de forma tão eficiente. Como eu vou falar de respiração hoje, eu tenho que falar que a respiração, a gente depende de todos esses órgãos fonoarticulatórios. Então, a boca, a língua, a nossa laringe, né, o nosso órgão, o pulmão e tudo mais. Quando a pessoa respira de forma inadequada, altera a maneira como esses órgãos são formados. Então, desde lá da primeira infância, quando vai ter o crescimento ósseo e da musculatura, a musculatura ela fica mais molinha, por conta da língua ficar mais para baixo para respirar. E os ossos da boca vão estreitando o céu da boca, que é o palato, e daí dificulta também para posicionamento de fonemas. Então, para a fala, para encostar a língua lá em cima, dá dificuldade. Quando a pessoa tem essa respiração inadequada desde a primeira infância. Como que essa respiração incorreta, doutora, ela pode impactar a voz e até mesmo a própria dicção? A respiração, a gente depende dela para oxigenar o nosso corpo. São os músculos, o nosso cérebro e todos os órgãos que a gente tem. Quando a respiração não está adequada, porque a criança respira pela boca, ou o adulto também, vai alterar a maneira como a pessoa se concentra, porque o ar ele vai oxigenar o cérebro para o cérebro funcionar mais rápido. Se a respiração não for adequada, o cérebro vai funcionar de uma forma um pouco mais lentificada, tanto na criança quanto no adulto. Então é aquela pessoa que vai ter dificuldade de atenção e às vezes pode ser, por exemplo, que feche um diagnóstico de déficit de atenção e é um problema respiratório associado, que não foi trabalhado, não foi treinado. A questão da oralidade mesmo. Se a musculatura não está sendo, com a força dela, não está conseguindo ser nutrida por oxigênio, a musculatura ela fica mais mole. Então, um adulto vai ser aquele adulto que fala com uma voz mais pastosa, não articula muito bem, não tem uma boa dicção. Na criança, a criança geralmente, quando ela tem essa alteração muscular, ela vai agitar muito, vai ficar correndo demais ou vai ficar muito quieta, sempre com sono, sempre cansada, por conta da dificuldade respiratória. Quais são os sinais mais comuns, doutora, de que alguém pode estar respirando de forma inadequada? Existem alguns sinais que devem ser observados? Sim, em crianças, geralmente as crianças elas brincam com a boca, com os lábios entreabertos. Então tá montando um quebra-cabeça, ou tá brincando de uma pecinha, tá assim. Não fecha a boca, Não né? fecha a boca, porque não é a respiração oral, mas assim, fica com a boca aberta toda hora, né? A boca fica os lábios entreabertos. Geralmente no sono a criança ronca e o adulto também. Então, ou às vezes tem a apneia do sono. Devido à respiração. E sem contar um outro fator que é muito agravante, que é muito comum. Quando há o ronco, tem as paradas respiratórias, que às vezes é a apneia do sono. E essas apneias, elas vão dando sobrecarga cardíaca, que é no nosso coração. Então, o coração é para fazer a troca venosa e gasosa, que é do ar bom, do sangue bom e do sangue ruim. Que seria o sangue com oxigênio e o sangue sem, né? E esforça mais, tem um esforço muito grande. Com isso, pode alterar a pressão arterial.
Então, numa pessoa adulta, pode ter pressão alta, por exemplo, por conta de uma respiração que está inadequada. Numa criança, ela pode ter uma alteração de fala por conta de uma respiração inadequada. Num professor, ele pode ter uma rouquidão por conta de uma respiração inadequada, ou num profissional da voz, porque daí ele vai forçar mais a fala por conta de não ter tanto aporte respiratório. Sim, e com isso vai gerar um problema vocal. A respiração bucal, ela é um problema muito frequente, doutora? Quais são as suas principais consequências? A doutora enumerou algumas aqui, né? Sim. Mas é algo frequente? Tem sido muito comum? É frequente e geralmente em crianças também, o que eu acabei não pontuando, é que as crianças ficam com olheiras. Adultos têm olheiras, crianças não é esperado ter olheiras. Quando elas têm, ou elas têm uma alteração respiratória ou cardíaca. Mas por que a olheira? Porque o corpo avisa que está com oxigenação diminuída do corpo, por algum motivo. Ou é cardíaco ou é respiratório. E a respiração, ela pode afetar também o atraso na fala dessa criança? Sim, porque quando a criança começa a respirar pela boca, ela começa a crescer uma carnezinha, às vezes aqui na garganta, que é adenoide, no nariz também, né? Da hipertrofia de cornetos também, que isso tudo é o otorrinolaringologista avalia, para ver essas questões funcionais, anatômicas também, né? E a gente, fonoaudiólogo, trabalha a parte funcional da respiração. Daí vai crescendo e a criança vai tendo dificuldade para posicionamento de língua, a língua mais para baixo fica muito molinha, a criança atrasa na fala, altera o funcionamento de tuba do ouvido, então a criança é aquela criança que quando você fala com a criança é distraída, é dispersa por causa da alteração de funcionamento da tuba, que é interligado ali na parte respiratória dessa região aqui da faringe, laringe, e que pode interferir sim, porque incha, dá edema também, que é um inchaço lá dentro. Uma coisa muito comum que acontece e que é fácil de resolver, né? É que os pais com crianças pequenas, eles costumam limpar a boquinha da criança quando fica suja, quando fica babada, com um paninho. E o paninho às vezes é para baixo. E quando faz isso aqui, ó, para baixo, você relaxa a musculatura, como se fosse um exercício para a criança manter a respiração oral. Então, às vezes, um hábito simples de limpar a boquinha da criança com o paninho para cima já ajuda para a criança respirar pelo nariz e não pela boca, porque daí vai deixando a musculatura mais molinha. Sem contar outros fatores também, né, como o uso da mamadeira e da chupeta após os 2 anos é muito prejudicial, tanto para a fala quanto para o desenvolvimento dos ossos da face, da boca e da língua, que daí esses ossos alterados vão dar alterações na maneira como os dentes vão estar posicionados e com isso vai ter que precisar de ajuda também do dentista e do ortodontista, né, que daí vai ter que... Soluções e cuidados, doutora, que hábitos simples, né, podem ajudar a melhorar a respiração e consequentemente a fala dessas crianças? A lavagem nasal é uma coisa super simples, super possível e que se todo mundo fizesse, até os adultos, ia ter uma melhor qualidade da voz, na fala, ia respirar melhor, ia ter um sono reparador, porque a partir do momento que a pessoa respira de forma inadequada, ela não tem um sono muito regulado, então é uma pessoa que dorme e acorda cansada. E com a lavagem nasal, que é uma coisa super simples, você consegue resolver essa questão. Na primeira infância, né, se não crescer uma carnezinha no nariz, no adulto, às vezes o adulto tem não só a respiração oral por conta de uma adenoide, mas às vezes também por um desvio de septo. Daí é importante procurar um otorrino também, para tratar essa questão, para daí resolver o problema. Às vezes tem outros fatores, como obesidade, outras questões, que daí tem que ser tratado. Então, a atividade física sempre vai ser importante, a lavagem nasal, uma alimentação saudável também, porque daí a alimentação ela também vai nutrir os músculos do corpo de forma apropriada, vai ter um ganho muscular por conta da atividade física e a respiração em si, sempre respirar pelo nariz e soltar pela boca. Esse é o básico. Porque às vezes as pessoas têm o hábito de ficar no celular aqui e tá com a boca aberta, assim, ó. Não percebe. E não percebe. E o celular hoje é uma bênção, né, doutora? É tão presente na vida das crianças, acho que não tem idade mais, né? Infelizmente. Exercício é outra coisa que a gente podia conversar também. Vamos falar com certeza. Existem exercícios de respiração que podem ser feitos também para melhorar na projeção da voz, né? Da própria comunicação? Existem exercícios. Com adultos, eu sugiro que faça o treino deitado, coloque um livro grosso assim na barriga, no abdômen. Olha aí, dica para vocês. Daí puxa o ar pelo nariz e tenta jogar o ar para a barriga,
sem imitar grávida, né? Que é aquela barriga que projeta com o osso da coluna. Então, você tenta projetar para ser a respiração costodiafragmática. E daí, depois você solta, murchando a barriga. Puxa, elevando e solta, murchando. Com crianças, tudo que é de sopro, língua de sogra, balão, com adultos e crianças, instrumentos de sopro ajudam também. A natação em si ajuda, mas a natação ela ajuda, vamos dizer assim, você respira pela boca na hora de nadar. Depois que você saiu da piscina, tem que respirar pelo nariz, porque ele melhora a capacidade pulmonar respiratória. Isso, o diafragma também trabalha esse músculo, que daí vai ajudar na parte respiratória. Doutora, qual que é o momento certo, né, para procurar um fonoaudiólogo, uma fonoaudióloga, para auxiliar nesse processo da respiração e da fala? Existe um momento ideal? Sempre quando há dúvida e quando acha que o filho tem alguma coisa. Independente do que tem, sempre quando há dúvida tem que procurar um profissional, porque a pessoa não foi formada para avaliar e para saber se está alterando e dando prejuízos ali para a vida da pessoa. Doutora Cibele, para quem queira acompanhar seu trabalho nas redes sociais, seu trabalho aqui em Nova Mutum, onde você atende, qual é o seu Instagram, olhando para aquela câmera? Cibele Renata Paz, Cibele R. Paz que está lá, Fono Cibele R. Paz. Eu atendo na clínica Inser, na Rua dos Cedros, 353W, e na Estímulos, que é a Avenida das Garças, 1081N. Perfeito. Tá bom? Muito obrigada pela sua participação aqui, espero tê-la mais vezes, tá bom? Tá bom. E parabéns pelo trabalho desenvolvido aqui em Nova Mutum. Obrigada. Obrigada. Não tem como não se curvar à potência da natureza. Além de observar, me resta sentir cada uma de suas paisagens. Não é só bonito, é muito forte. É como dirigir o Haval H6 GT, sentindo toda a potência dos 393 cavalos, combinado com os 2 motores elétricos e um motor a combustão. É poder desbravar esse cerrado com uma energia limpa. Essas construções milenares são 3 formações geológicas com milhares de anos, uma sendo construída em cima da outra, formando um cenário único. Se fosse um carro, ele uniria o esportivo ao SUV. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Para aproveitar o melhor de tudo, basta unir o futuro com a simplicidade. Não tem como sair indiferente de um lugar como esse. Estar aqui é ganhar força para seguir adiante. Diferente. E com certeza, totalmente renovado. O único lugar que não dá para desacelerar é dentro do Haval H6 GT. O amanhã chegou na Chapada dos Guimarães. Hello, tomorrow. Na Vitaforma, nosso propósito vai além da suplementação. Acreditamos que investir em saúde é construir um futuro de qualidade, energia e vitalidade. Com nossa linha de suplementos de alta qualidade, como a creatina, a VitaCarb, Vital Q12, a melatonina, o ômega 3 e a creatina em goma, oferecemos soluções práticas e eficazes para quem busca viver mais e melhor. Escolher Vitaforma é priorizar sua saúde e a sua longevidade. Somos mais que uma marca de suplementos. Somos um parceiro na sua jornada de bem-estar e evolução. Vive intensamente. Invista em você.
Vitaforma, uma nova forma de viver a vida. Conheça a farmácia de manipulação Splendore. Oferecemos um ambiente aconchegante, um laboratório completo para manipular as suas fórmulas e uma linha própria e exclusiva da La Splendore, com produtos de skincare e suplementação. Na Splendore, você pode também agendar uma consulta farmacêutica para obter orientações personalizadas. Visite nossas unidades em Rondonópolis e Primavera do Leste. Splendore Farmácias de Manipulação. Há 11 anos, suplementando saúde. No Colégio ICL. O futuro começa agora. Aqui, nossos alunos vivenciam uma educação transformadora em uma estrutura moderna e acolhedora, com tudo o que precisam para crescer e se destacar no mundo. São 8 laboratórios completos onde a curiosidade ganha forma e o aprendizado acontece na prática. Nosso programa bilingue vai além das palavras, formando cidadãos prontos para o mundo. E não para por aí. Trabalhamos o desenvolvimento socioemocional e humano com aulas que incluem até meditação, para que cada aluno desenvolva empatia, autonomia e pensamento crítico. No Colégio ICL. Combinamos as melhores práticas internacionais com metodologias ativas e inovadoras para preparar nossos alunos para os desafios do amanhã. Agende uma visita e venha conhecer tudo isso de perto. Com sede em Cuiabá, a Oncolog é uma moderna e completa clínica para prevenção e tratamento de câncer. Com uma qualidade técnica e conhecimento de ponta de nossa equipe, fez com que recebemos o selo de qualidade da ONA, que melhora os processos e dá segurança no tratamento de nossos pacientes. A mais alta tecnologia para cuidar bem das pessoas. Essa é a oncologia do futuro. Dando continuidade à nossa manhã de muita informação aqui no SBT, eu tenho o privilégio de receber aqui a doutora Jaqueline Tardim, ela que é ortodontista, especializanda em ROF. Muito bem-vinda, privilégio de recebê-la aqui. Obrigada. Doutora, já são quantos anos de atuação aqui em Nova Mutum? Primeiramente, você é daqui de Nova Mutum? Não, eu não sou daqui, eu sou nascida no interior do Rio de Janeiro. Sim. E eu morava em Cuiabá, eu tenho 13 anos que eu moro em Nova Mutum. Que legal. Se encontrou aqui em Nova Mutum? Me encontrei aqui. Trouxe a família também. As irmãs estão aqui, Sim, são médicas irmãs, também, né? Cunhado. Que Sim. legal, que bacana. Muito bom. Cidade muito boa. Gostei muito de muito Nova bom. Mutum. Doutora, para quem ainda não conhece a ROF, né? Que a harmonização orofacial, uma especialidade, inclusive, exclusiva da odontologia, né? O que vem a ser a ROF? São procedimentos que geram harmonia facial, né? É um conjunto harmônico de sorriso, de rosto, de face. E tem tudo também para o nosso interior, né? Que a gente fica bem no exterior, a gente também reflete no nosso interior. Com certeza. É. Como que nasceu sua paixão pela ROF? Você que veio da ortodontia, né? Já transitou também, atua também na implantodontia. Como que nasceu essa paixão pela ROF? Foi aos poucos, eu tenho já 3 pós-graduações, né? Eu gosto muito da área cirúrgica também, eu sou especialista em implantes. E eu fui olhando, minhas amigas, tenho bastante amigas que fazem, eu fui olhando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e foi gerando esse interesse. E eu comecei a gostar muito, eu estudava muito já a ROF, sem fazer a especialização, assim, aí eu fui
Aí eu fui perceber que realmente eu gostava, né? Que já era uma coisa minha que eu gostava muito, que já era de mim, e foi natural. Isso. Como que a Hoff evoluiu nos últimos anos? Nós tivemos um avanço muito grande, né? Na área de harmonização, da estética. Quais são as principais mudanças na abordagem dos tratamentos que você observou nos últimos anos? Hoje em dia tem aqueles ultrassons microfocados, o PDRN, né? Que é o exossomos, e lift facial. E cada vez mais está evoluindo para a naturalidade, né? Para deixar o rosto mais harmônico e não tão assim carregado, artificial de produtos. Gerar uma harmonia natural, para que as pessoas não percebam, mas vejam que alguma coisa ali mudou, que está mais belo, mais bonito, mais harmônico. Saber que está cuidando, mas não saber o que faz, né? Isso. Não entregar o procedimento à primeira vista, né, doutora? Sim, A busca pela naturalidade tem sido uma grande tendência, né? A gente tem visto muitos artistas, inclusive, retirando procedimentos do rosto, né? Ao que se deve isso, ao seu ponto de vista? Porque, assim, tiveram um vício muito de... Todo mundo tava com o mesmo rosto, né? Modismo, né? Modismo, as redes sociais, os artistas, né? Estavam colocando uma moda que todo mundo tinha um rosto quadrado, aquele rosto... Todo mundo era igual, né? Padronizado. E agora não, agora estão tirando para deixar cada vez mais harmônico. Um lábio não tão grande, mais bonito, hidratado. Um rosto não tão quadrado, mas um rosto proporcional a cada um, né? Tem individualismo, né? A gente escutar mais o paciente, as queixas, né? O que ele quer também. É muito importante, não exagerar, né? Quais são as principais novidades, doutora, em tratamentos e técnicas, né? De procedimentos na Hoff que nós temos para 2025? Quais são as principais tendências que nós teremos aí para esse ano? O lift facial, uma tendência, o ultrassom microfocado, o PDRN, o Lavien também, né, que são os procedimentos menos invasivos, que tratam a pele também como cuidados, né, não são injetáveis, também é uma das novidades. Existe um perfil ideal de pacientes para os tratamentos, ou qualquer pessoa que possa se beneficiar com esses tratamentos? Existe um perfil de público? Ou hoje você observa que as mulheres jovens têm procurado se cuidar um pouco antes, um pouco mais cedo? Isso não é um procedimento atípico apenas das mulheres mais maduras. Existe um público-alvo? Você identifica isso? Público-alvo, assim, se as pessoas estiverem saudáveis, né, de saúde, todo mundo pode procurar, não só mulheres, como homens também procuram hoje, O público né? masculino cresceu muito nessa área Cresceu também, muito, sim. O público masculino está procurando muito e os jovens procuram, né? Mas é bom estar acompanhando com os pais, né? Ver se realmente é uma coisa que eles querem, né? Se não é somente um Instagram, o Facebook está mostrando, né? As celebridades estão mostrando. Eles têm que perceber isso e estar acompanhando com os pais, né? Acompanhamento também. Como que você enxerga o gerenciamento do envelhecimento através da Hoff? É uma área que vem crescendo muito, mulheres maduras, né, com a pele madura, que a gente sabe que cuida, mas com esse aspecto mais natural a gente não consegue identificar o procedimento que faz. Qual é o papel da Hoff nesse gerenciamento do envelhecimento da pele? Tem que ser um gerenciamento bem feito, cada um é individual, né? Tem que ter... Hoje a gente está aliado a uns softwares, né? Odontológicos, softwares faciais, que dá para prever como vai ficar, mas o principal é o olhar clínico. O cirurgião dentista, o profissional em harmonização facial tem que ter um olhar muito clínico, experiência para, a partir de então, né, tá escolhendo o melhor produto, o melhor procedimento para ficar harmônico. As tecnologias ganharam espaço, né? Eu sou fã de tecnologia, só que ela não substitui os injetáveis, né? Como que você vê a importância da associação dos injetáveis com as tecnologias hoje? Injetáveis, ele vai modificar o lábio, colocar um lábio maior, o rosto mais harmônico, um botox vai paralisar, que vai deixar o rosto mais harmônico, mais bonito. Mas tem que também ter cuidados, então tem que ter os cuidados de ultrassom, de usar sempre um creme bom, um protetor solar, né? Os lasers também que estão aí, tem que tratar também. As tecnologias, elas conseguem postergar os efeitos dos injetáveis, doutora? Consegue aumentar o tempo de durabilidade dos injetáveis? Sim, pode aumentar sim, com certeza. Perfeito. Como escolher um profissional qualificado, né? A gente sabe que
a odontologia ela tem crescido muito nessa área da ROF. Vocês passam muitos anos da faculdade, praticamente a faculdade inteira, estudando cabeça e pescoço, né? Como escolher um profissional qualificado para fazer procedimentos? Nós tivemos alguns problemas, né? Esse ano que passou, em 2024, de procedimentos que foram vedados, inclusive. Sim. Por procedimentos que não estavam, profissionais que não estavam preparados e aptos para exercerem e acabaram aí se aventurando na área. As pessoas às vezes procuram por preços, isso é um risco também. Como escolher um profissional adequado? Hoje em dia as redes sociais cresceram muito, né? Então, assim, é bom estar sempre olhando o conselho, pesquisando com amigos, vendo se esse profissional está mesmo qualificado, né? Se ele está apto a atender esse público, esse paciente, né? Você tem que sempre estar pesquisando e procurando a respeito. Com certeza. Hoje a rede social tem para isso, né? Existe alguma crença, algum mito equivocado acerca da ROF que a gente poderia desvendar aqui nessa manhã? Sim. Tem pessoas que acham que vai ter muita mudança e que talvez não vai ficar proporcional, transformado, que vai perder essa identidade. Então, hoje em dia está muito assim, voltado ao minimalismo, né? Tanto a moda também está mostrando isso, agora também a harmonização. Então, cada vez mais as pessoas estão procurando mais harmônico, mais belo, mais bonito, sem exageros, né? Realçar aquilo que você tem de mais bonito. Realçar o que a pessoa tem natural. Doutora, para quem quer acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, aqui em Nova Mutum, qual é o seu Instagram? Onde você atende aqui? Jaque Underline Tardim, e eu atendo na Clínica Santel Odontologia Especializada, aqui em Nova Mutum. Muito obrigada pela sua participação, espero tê-la aqui mais vezes, tá? Sim, obrigada. Vocês que nos acompanharam, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui, ela continua através de você, que pode compartilhar e replicar as informações aqui do nosso programa. E chega ao fim mais um Saúde em Dia com Paula Caminho. Eu me despeço de vocês, já lembrando o nosso próximo encontro, sábado que vem, às 11h45 da manhã. Você que quer rever e acompanhar os conteúdos que foram exibidos aqui neste programa, é muito fácil. Basta se inscrever no meu canal do YouTube, Dr. Cash, onde ficam anexados todos os conteúdos do programa Saúde em Dia com Paula Caminho. Espero você no próximo sábado, às 11h45 da manhã. Até lá! VitaForma, uma nova forma de viver a vida. Clínica multidisciplinar Existir. Existindo para desenvolver. GWM. Bem-vindos. Somos a GWM.